Fala galera, sejam muito bem-vindos à coletiva do Tidico. São Paulo vai enfrentar o Corinthians em um jogo duríssimo e nós já temos muitas novidades e muitas atualizações de tudo que está acontecendo, tudo que está rolando no nosso mais querido e mais amado São Paulo Futebol Clube, o maior clube do mundo. Eu separei tudo aqui nesse vídeo, chega pra cá sem enrolação, vamos direto ao ponto porque tem muita coisa pra nós falarmos sobre tudo que está acontecendo no São Paulo Futebol Clube. Jogo dificílimo contra o Corinthians, não só por ser um clássico, mas por todo o retrospecto que o São Paulo tem lá, infelizmente, São Paulo precisa da vitória de qualquer jeito, né? Por vários motivos, por vários contextos diferentes, né? Por ser o Campeonato Brasileiro, São Paulo não enfrentou ninguém na Sul-Americana e na Copa do Brasil, pelo menos não até aqui. São Paulo precisa, né, dar uma resposta de onde estava no Campeonato Brasileiro. É o Corinthians, é lá, é um clássico, Roger Machado, daquele jeitão lá, né? Então, tem muitos elementos nessa partida que o São Paulo precisa da vitória, por mais complicado que seja. Complicado que eu digo por ser clássico, tá? 50-50. Não tem essa, fator campo, fator... até tem fator casa, mas num clássico não importa. É aquela coisa, né? Aquele velho ditado. Clássico não se joga, se ganha, né? Então não tem jogo bonito, não tem nada, não tem... Por mais que influencie, por mais que importe o fator dentro de casa, fora de casa, não importa. Pra qualquer time que está disputando um clássico, só interessa a vitória. Galera, tem um provável São Paulo, eu vou atualizando tudo aqui no decorrer do vídeo, mas temos um provável São Paulo para enfrentar um Corinthians. E aqui eu vou fazer diferente hoje e falar pelos desfalques do São Paulo. Pelos desfalques, nós vamos esboçando aqui o provável São Paulo, tá? Pelos desfalques. Aí nós vamos esboçando porque vocês vão ficar sabendo todos os desfalques, pelo menos até aqui dessa partida. Bobadilha volta. Esse aqui era um desfalque, mas o Bobadilha volta e muito provavelmente irá jogar. Já tem um spoiler aqui da escalação, né? Mas os desfalques para enfrentar o Corinthians: Rafael Tolói, dores na panturrilha esquerda. Eu não sei nem se isso aqui é um desfalque ou se é um reforço, né? Mas brincadeiras à parte, Rafael Tolói, dores na panturrilha esquerda. Alan Franco, isso aqui é um desfalque, né? Pequeno estiramento no adutor direito. Aqui é fadiga muscular, né? Já vemos claramente. Mike, dores musculares. Ó, falei de Tolói. É inacreditável, né? É inacreditável. Tolói, dores na panturrilha esquerda. Alan Franco, pequeno estiramento no adutor direito. Isso aqui tá no GE. Mike, dores musculares. Lucas Ramon, lesão muscular na panturrilha esquerda. Pablo Maia, aqui não. Fratura em osso da face e do nariz. Marcos Antônio, lesão... O Marcos Antônio e o Lucas não, tá? Nem o Pablo Maia. Mas o resto aqui, Rafael Tolói, Alan Franco, Mike e Lucas Ramon, só que não percebe... É que aqui também é normal, só que é fadiga muscular, isso aqui é desgaste muscular que tá acontecendo no São Paulo. Isso é meio que claro, meio que nítido. Então, é que agora já ficou uma coisa muito estranha, né? Porque qualquer profissional que chegue, qualquer coisa que faça, ficou uma impressão muito ruim do departamento médico do São Paulo. E pra limpar isso, eu acho que vai demorar muito tempo. E da questão da preparação física, de preparadores físicos que chegam com comissões técnicas diferentes, né? Agora, os caras, eles podem estar fazendo um belíssimo trabalho, um bom trabalho. A impressão pra nós é que é tudo um lixo. A impressão pra nós é que qualquer um que chega, qualquer comissão técnica, qualquer preparação que seja de dentro do São Paulo ou que tenha vindo de fora, a impressão que nós temos com essa gestão horrorosa que tomou o São Paulo pra si, né? Essa gestão horrorosa que destrói o São Paulo, ficou uma coisa muito... causou uma má impressão gigantesca por incompetência. Então agora, para nós voltarmos a acreditar nesses profissionais, nos profissionais de medicina, né, que trabalham no São Paulo, por mais que tenha tido uma grande mudança em relação a isso, e com os profissionais técnicos que chegam, né, eu acho que vai demorar demais. Agora causou uma má impressão gigantesca, muito por conta da falta de resultados, dos números gigantescos de lesões. Então é isso, galera. Fora do São Paulo, os desfalques: Rafael Tolói, Alan Franco, Mike, Lucas Ramon, Pablo Maia, Marcos Antônio e Lucas Moura até aqui.
vamos para o provável São Paulo para enfrentar o Corinthians. Rafael no gol, sem novidades, né? Aqui, vocês viram, né, que nos desfalques ali está o Mike, né? Mike e Lucas Ramon. O que sobra? Cédric Soares. É inacreditável, né? Cadê o Moreira? O Moreira sumiu do time. É que o Moreira também é meio bichado, né? Moreira também é bichado. Mas assim, pra jogar com o Cédric, qualquer coisa serve, né? Agora tá aí, nós vamos jogar com o Cédric Soares. E aqui não é pegar no pé. É porque assim, é um volume de partidas... É um número, né? Um número e um volume muito grande de partidas que já se arrasta de várias partidas horrorosas do Cédric Soares. Então aqui não é pegar no pé do cara, não é falar... Agora não importa mais, só nos resta torcer. Principalmente contra o Corinthians. Não é pegar no pé do cara, é que assim, qual que é a chance do Cédric Soares entrar e detonar? É baixa, né? É pequena, perto do que nós estamos acostumados e nós sabemos do que rende o Cédric Soares. Então é isso, Rafael no gol, muito provavelmente Cédric Soares na direita. Dória e Sabino aqui pra mim tá bom, né? Prefiro o Dória que o Tolói, mas o Dória ainda não disse pra que veio ou pra que voltou, né? Mas o Dória, se você pegar num teste cego, né? A 0 de jogo, o que você prefere, Dória ou Tolói? Dória 1000 vezes, né? O Tolói não dá. Então, na ausência do Alan Franco aí, o Dória menos mal em relação a isso. Acho que o São Paulo já pode trabalhar com os zagueiros da base, sim, pra jogar do lado do Alan Franco e do Sabino. Pra mim, não precisava gastar dinheiro com esses zagueiros, assim, que chegaram em baixa. Mas o Dória eu gosto. O Dória, pra mim, ele é um cara experiente, ele é um cara com muito mais recursos do que um Tolói, por exemplo. Pra fortalecer o elenco, pra ter no time, eu acho interessante o Dória. Então acho que aqui não pra titular. O Dória hoje não pode ser um zagueiro titular do São Paulo, pelo menos não por enquanto. Vamos ver se ele mostra, né? Se ele conquista esse espaço de novo. Quando ele chegou bem mais novo, ele jogava demais, né? Ele detonava. Mas vamos ver se ele conquista de novo esse espaço, né? Essa titularidade, ou ele cai nas graças da torcida de novo. Precisa mostrar mais. O Sabino veio muito desacreditado e deu a volta por cima. Então o Dória acho que precisa disso também, né? No momento, a zaga titular é Alan Franco e Sabino, mas acho que não vejo tão ruim você fechar o elenco ali com o Dória, né? Todo mundo sabe que ele é reserva, mas ele jogar nesses momentos em que os titulares não podem jogar, eu acho até que aceitável, principalmente também pelo nível técnico do banco de São Paulo, né? Que é muito ruim. Então, Rafael no gol, Cédric Soares, Dória, Sabino e o Wendel. O Wendel, sempre que aparece, aqui no GE tá aparecendo o Wendel. Sempre que aparece o Wendel, joga o Enzo na provável do GE. Sempre que aparece o Wendel, joga o Enzo. Sempre que aparece o Enzo, joga o Wendel. Enfim, não dá pra saber, né? Mas pode ser o Wendel vem jogando, não sei. O Enzo não tem. O Enzo não tá, né? Não aparece aqui, mas eu não lembro se ele tem cartão, né? Acho que ele não tem cartão. Acho que o Enzo Dias estará sim disponível, né? Vamos ver. Mas aqui tá aparecendo o Wendel. O Wendel melhorou. Ainda não corresponde ao que ele ganha, né? Falam que o salário dele é uma verdadeira fortuna. Ainda não corresponde ao que ele ganha. Ainda falta ainda futebol pro Wendel. Melhorou um pouco, ele tava horroroso assim que ele chegou no São Paulo, melhorou um pouco. Isso tem que ser levado em consideração também, isso a gente tem que considerar. Melhorou, mas não é o suficiente, mas tem melhorado. Uma coisa que eu não esperava mais. Eu falava, manda esse Wendel embora, já assume o erro, mas o Wendel ele tem melhorado um pouco, o que não é nada mais, nada menos do que obrigação dele. Porque o Wendel, uma coisa que sempre me incomodou nele, é que ele sempre teve... Mesmo quando ele não tava jogando absolutamente nada, ele sempre tinha um lance ali, uma jogadinha, um lance muito tímido, mas que você via que ele tinha qualidade de bola no pé, né? E não fazia nada, meio miguezão, né? Então ainda tem melhorado, muito longe de ser o ideal, mas tem melhorado. Tem apresentado melhor assim, principalmente com o Roger Machado também, isso é importante falar. Finalmente, né, temos um meio de campo fortíssimo, com a ausência do nosso principal jogador, né, que é o Marcos Antônio, o principal do jogador do meio de campo disparado.
Temos um meio de campo fortíssimo com Danielzinho e Bobadilha. O Bobadilha passou... O Danielzinho joga demais, joga uma barbaridade. Esse cara nunca jogou mal pelo São Paulo, né? Joga uma barbaridade, isso aqui não tem nem o que falar desse Danielzinho. E o Bobadilha, uma coisa legal, quando ele entrou... eu não lembro se foi contra acho que foi contra o Milionários. Milionários ou contra o O'Higgins, eu não lembro. Entrou o Bobadilha, acho que foi contra o Milionários. Entrou o Bobadilha e o Ferreirinha. Acho que foi isso, mais ou menos. Parecia que eles estavam praticando outro esporte. Eles estavam tão acima do time reserva do São Paulo, desses time misto aí, que parecia que ele estava praticando outro esporte. Então o Bobadilha hoje é um cara muito, muito importante pro São Paulo, principalmente com a ausência do Marcos Antônio, né? Então tá bacana isso. Danielzinho e Bobadilha. Na ausência do Marcos Antônio, e o Bobadilha tem jogado muito bem e desperta interesse de vários clubes da Europa, né? Galera, nosso poderoso ataque é poderoso? Pelo menos é o mais qualificado, né? Luciano, Arthur, Caleri e Cauli. Por que esse Cauli tá jogando, né? Eu queimei a língua, falei aqui. Logo quando ele chegou, eu falei, muito bom jogador, vai surpreender. Para mim não joga absolutamente nada. Nada. Vamos torcer pra ele melhorar, sei lá, eu não sei mais nada. Eu acho que queimei a língua, eu falei bolacha aqui, falei que esse cara jogava demais e não tá jogando absolutamente nada. Patético. Não sei, já... É que o Ferreirinha não dá pra saber o que vai acontecer, né? Se ele vai perder se ele vai perder 6 gols na cara, o Ferreirinha, ou se ele vai detonar com o jogo, né? O Ferreirinha é uma incógnita, né? Mas, hoje, incontestável, Luciano e Caleri. Eu tenho meus altos e baixos com o Luciano, mas hoje, vendo esse André Silva e o Tapia, Jesus Cristo, o Luciano parece o Pelé perto desses caras. Por mais ressalvas que eu tenho com o Luciano, eu tenho ressalvas com ele olhando um São Paulo gigantesco. Aí eu olho o Luciano e falo, isso aí não é pro São Paulo, né? Mas quando eu olho lembrando do São Paulo, o Luciano ele não é ninguém, né? Lembrando do São Paulo que eu conheço, um São Paulo que há muito não se vê, né? Aí eu falo, Luciano, é sério isso? Só que quando eu olho André Silva e Tapia, eu dou graças a Deus que tem o Luciano no time. Arthur, pra mim, se não for o melhor, o melhor hoje, é um dos melhores disparados. Tem jogado uma barbaridade o Arthur. São Paulo acho que até depende muito do Arthur, né? Então um jogador assim joga demais. Caleri. Tem altos e baixos também, né? Tem boas fases, má fases. Ele não tá fazendo muito gol, mas o Caleri sempre brigando muito. Ele até fez uns gols aí. Mas ele tem um jeitão esquisito às vezes. Mas ele sempre briga, sempre defende muito o São Paulo. O Caleri se mostra um jogador muito importante pro time, pro elenco, né? Tem que... um jogador muito forte no elenco. E é aquilo, né? Agora não adianta. Agora é Caleri e Luciano como 2 craques, assim, fenomenais. Porque André Silva e Tapia é uma coisa, assim, inacreditável. E esse Cauli, tô com muitas ressalvas em relação a ele. Mas, vamos ver, vamos torcer, só nos resta torcer. Muito provavelmente ele entre, muito provavelmente ele chegou sendo titular e não jogando absolutamente nada, né? E galera, tem que demitir o Roger, né? O quanto antes. Aqui, não me venham com essa, Tidico, deixa ele trabalhar e tal. Não é isso, não me venham com essa. Não estou fritando técnico. Eu só estou falando disso a longo prazo. Não estou analisando o trabalho do Roger Machado aqui. Não estou fazendo análise em cima do trabalho do Roger Machado. Não é um trabalho bom, não é dos piores, mas também não é bom. A verdade é que o trabalho do Roger até aqui não é bom, mas também não é dos piores, mas também não é bom, né? Qual que é a esperança que nós temos em relação ao Roger Machado? O que eu pego, e eu estou falando aqui, tô falando direto aqui. Eu tô falando direto isso aí aqui. Demite ele logo, porque é o seguinte, se ele perde pro Corinthians, se empata ou perde pro Corinthians, alteração errada, vai voltar toda aquela pressão de novo. Se perder mais algum outro jogo, porque, assim, pegou essa Sul-Americana veio numa sequenciazinha, assim, muito favorável, né? Tudo bem, não tem culpa e tal, só que nós vimos que isso aliviou um pouco da chegada do Roger Machado no São Paulo, essa sequência patética que nós pegamos, principalmente na Sul-Americana, que é uma coisa boa, né? Só que não adianta, porque é o que eu estou falando, a torcida não vai aceitar. Manter o Roger é perder
perder tempo. De novo, não estou analisando o trabalho do Roger Machado aqui. Manter o Roger Machado é o São Paulo perder tempo, porque não vão bancar esse cara no São Paulo. Perde pro Corinthians, aí se ele perde mais alguns outros jogos, vai ser demitido. Se ele sobreviver, se ele empatar com o Corinthians, ganhar um joguinho aqui e ali, vai sobrevivendo. Quando ele perder algum jogo, quando ele for eliminado de alguma coisa, quando acontecer alguma coisa mais grave, vão pra cima de novo. O que eu tô querendo dizer é que nunca vamos ter paz em relação ao Roger Machado. Ele nunca vai ter o tempo necessário ou algum tipo de tranquilidade pra fazer um trabalho ali, pra sentar e trabalhar. Ou melhor, ficar em pé no treino lá trabalhando. Ele nunca vai ter essa tranquilidade. Por isso que eu falo, e aqui não é analisando o trabalho, não me venham, deixa ele trabalhar, não é isso que eu estou querendo dizer. É porque está claro que ele já chegou demitido. Então, manter o Roger... Ou por que eu falo para demitir o Roger o quanto antes? Porque manter o Roger Machado é perder tempo. E pior ainda... Pior do que o São Paulo perder tempo, nós podemos perder o Dorival Júnior, que está de novo esperando o São Paulo, como estava esperando quando ele foi pro Corinthians, que ele queria vir pro São Paulo, e agora ele está de novo esperando o São Paulo. Só que já tem interesse de time árabe, tem o Grêmio, Fluminense, pode ter o Bahia, que mais? Atlético Mineiro. Tem vários clubes que estão que tem uma grande chance de demitir o técnico agora. E aí nós poderíamos facilmente perder o Dorival de novo, porque ele tá lá esperando. Aí tem interesse de vários outros clubes. Tem várias sondagens, vários clubes interessados. Aí ele olha pro São Paulo, o São Paulo ali... não, é o Roger, não sei o quê. Ele pega e vai para outro clube. Aí ele fecha com outro clube e o São Paulo chega e demite o Roger Machado depois de 2 semanas, 3 semanas, e aí nós perdemos o Dorival. Então eu estou avisando. Isso é uma coisa que não pode acontecer. Não pode acontecer. E de novo, não estou analisando o trabalho do Roger Machado, o desempenho do Roger Machado, porque é muito pouco tempo. Não dá para analisar em tão pouco tempo da chegada do treinador. Queria que o Roger tivesse vindo? Não. Acho ele bom treinador? Não. Acredito nele a longo prazo? Óbvio que não. Mas aqui eu não estou analisando o trabalho dele no São Paulo. Eu concordo que não é lógico demitir o cara agora. Só que, com o contexto que nós vemos, ele já está demitido. A torcida não comprou, não deu certo. Se perde qualquer jogo, vira um inferno. É nesse sentido que eu tô falando. Manter o Roger a cada hora, cada dia... É o São Paulo perder tempo com uma coisa que a gente sabe que vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Então, pra que manter? Pra que perder tempo? É nesse sentido que eu falo. E aí uma coisa que nós não podemos aceitar é nessa brincadeira aí, desse Rui Costa, esse cara que eu não posso nem falar o que eu acho dele aqui, é novamente perder o Dorival Júnior, que é um técnico que pode chegar e pode não dar certo, mas é um técnico muito óbvio e muito prático e que já conhece o São Paulo e que já foi campeão com essa diretoria imunda, com esse cenário imundo que nós vivemos de propósito, porque essa diretoria faz para prejudicar o São Paulo de propósito. Nós perderíamos um técnico que hoje tem tudo a ver, que é a volta do Dorival Júnior. Mas vamos ver como é que vai ficar tudo. Eu sempre vou apurando, trazendo tudo aqui em tempo real. O vídeo de hoje foi esse. Comentem aí. Valeu e até a próxima.